Ainda dentro, então, do monismo flexível, o Norberto Bobbio faz referência ao que ele chama de teoria da ética especial, ou seja, ele faz uma espécie de transplante, digamos assim, da estrutura conceitual que está presente na ideia de regra e exceção para a estrutura conceitual muito própria do mundo jurídico, da relação entre direito comum e direito singular, né? Ou seja, que você tem no ordenamento jurídico determinadas regras que valem para todos, se caracterizam pela universalidade, mas você pode criar, né, regimes normativos distintos para situações específicas, né? Então, pode ser assim, você amplia o rol de prerrogativas de alguns profissionais, de alguns grupos sociais em função da atividade específica que eles desenvolvem. Então, é nesse sentido que, para Bobbio, muitas vezes há quase que uma ética profissional do político nesse aspecto. Não para ele está caracterizando, né? Mas ele está dizendo, é como se houvesse uma espécie de uma ética profissional com relação ao político. Então, assim como, por exemplo, a interação que um médico pode ter com um paciente, um médico ginecologista, o tipo de acesso à intimidade corporal das suas pacientes não configura um ato nem ilegal, nem um ato imoral, porque ele é um médico e um médico ginecologista, o mesmo tipo de interação física que ele tem com a sua paciente, nenhum outro profissional pode ter com a sua paciente. Ou seja, o tipo de intimidade física, de acesso, né, à intimidade corporal de uma paciente, de um médico ginecologista, né, um advogado, por exemplo, não pode ter com a sua cliente, né? Daí já configura, né, pode ser assim, um outro tipo de relação, não uma relação propriamente profissional. Da mesma forma, o professor não pode ter com uma aluna, né, enfim, então você estabelece que, em função da especificidade, então não tem como um médico ginecologista avaliar, orientar, atender adequadamente a sua cliente sem ter acesso, né, às suas partes íntimas. Então, se cria um conjunto de prerrogativas de acesso, né, à intimidade corporal daquela pessoa. Claro que isso também não significa que ele possa agir pode ser assim, com esse grau de intimidade física dentro de um outro contexto. Então, é restrito, digamos, à especificidade daquela ação profissional. Assim também, né, por exemplo, o direito que um sacerdote tem de guardar o sigilo de uma confissão, né, ou mesmo o sigilo profissional de um contador com seu cliente, de um advogado com seu cliente, etc. Então, esta possibilidade de uma configuração muito específica da noção de certo, errado, bem, mal, justo, injusto, ela está diretamente ligada àquilo que é próprio de determinadas ações profissionais. Assim também, o Bobbio vai indicar, olha, a ação de um político ela está diretamente ligada à especificidade da ação que ele desenvolve. Ela lhe dá responsabilidades que nenhum outro cidadão tem, ela lhe produz exigências que nenhuma outra atividade profissional produz e assim por diante. Então, é possível pensar a ética na sua relação com a política, tendo em vista a especificidade da ação política. Então, nesse aspecto, o que não é legítimo para nenhum cidadão pode ser legítimo para um ator político em função da especificidade do papel que ele desempenha. Então, aí você teria, portanto, né, a necessidade de flexibilizar os princípios éticos universais, as regras caracterizadas pela universalidade, em função das características específicas de ação, da ação política. Então, seria como uma espécie de ética, digamos assim, né, específica da conduta política. A gente para por aqui e volta já já.